Amém, amados. Graça e paz do Senhor Jesus. Amém. Esqueci, não preciso usar esse aqui. Não preciso desse aqui, deixa esse aqui de lado. É uma alegria a gente poder estar junto de vocês, né? Eu fico estranho aqui sem microfone na mão, né? Mas eu não sei por que vocês gostam de sentar no fundo, né? É interessante. O povo na igreja às vezes fica, acho que com medo do pastor, né? Deve ser algo assim, porque lá em São Paulo também acontece isso. A igreja começa a encher de trás para frente, né? E é interessante, quando você vai num show, alguma coisa assim, o pessoal procura sentar nas primeiras fileiras, né? E quando a gente vai para a igreja, a gente senta no fundo. Mas é uma alegria a gente poder estar aqui, mas é a segunda vez que eu venho. Acho que a primeira vez que eu vim uns 5, 6 anos atrás, não me lembro. Eu sei que eu falei que eu me encontrei com o pastor, conheci o pastor Gil não numa situação muito agradável, né? Ele tinha acabado de ter um AVC, né? E eu fui visitá-lo ali no hospital, ele estava no hospital e nós nos conhecemos nessa circunstância. Eu falei, queria revê-lo em outra circunstância. Amém. E esse final de semana está sendo muito legal. A gente pôde ter a oportunidade de ter estado junto ontem, estar juntos hoje. E para nós é uma grande alegria a gente poder estar aqui, né, na presença de irmãos queridos, que nem o Reinaldo e a Vera, né, que, como foi dito, caminharam tanto tempo com a gente, né, e hoje estão aqui, né, servindo. Sim, vou chegar lá, né? Temos outro casal que são nossas ovelhas lá do Brasil, que também nós emprestamos aqui para Jacksonville durante alguns anos, né? Já está 3 anos aqui, Rafael, 3 anos, né? O Rafael e a Júlia vivendo aqui em Jacksonville. E a gente louva a Deus pela vida de vocês, pela vida dessa igreja, né? E eu imagino que essa igreja é como um bálsamo, né? Porque quando você vem para um país diferente, e eu sou filho de imigrantes, né? Meus pais eram portugueses e saíram da Europa numa época de grande dificuldade na Europa e foram começar a vida do zero. Só meu pai, minha mãe e meu irmão mais velho com 7 anos de idade, mais ninguém, nenhuma família, nem nada, deixaram tudo para trás e foram começar uma vida nova num lugar desconhecido, sem relacionamentos, né? Então eu cresci numa família de imigrantes. Eu imagino um pouco, né, daquilo que a gente sente, né? Porque eu me lembro que, embora os meus pais tenham se apaixonado pelo Brasil e tenham feito do Brasil a terra deles, né? Sempre ficava aquela saudade da pátria mãe, né? E eu imagino que com vocês não deve ser muito diferente, né? Às vezes a gente está aqui, mas às vezes pinta aquela saudade, né? Saudade dos familiares, saudades das coisas do Brasil, né? E você fica numa relação meio dividida. Meu pai falava o seguinte, ele falava que às vezes ele ia visitar Portugal e quando ele chegava em Portugal, o pessoal falava, não, você não é português, você é brasileiro. E quando ele ia para o Brasil, o pessoal falava que ele não era mais brasileiro, que ele era português, né? Então ele fica até meio sem identidade às vezes, né? Mas eu louvo a Deus pela vida de vocês, por essa igreja, como eu estava dizendo. Eu acho que é muito importante vocês, embora estejam numa outra nação que não foi a nação original de vocês, mas vocês poderem estar servindo a Deus, quer seja o local onde Deus nos levar. E é isso que a gente não pode perder de foco na nossa vida, né? Deus permitiu que você estivesse aqui. Deus tem um propósito na tua vida, na tua casa e na tua família, amém? Amém. Vira para quem está do teu lado e fala isso. Deus tem um propósito para a tua vida, para a tua casa e para a tua família, né? E o propósito, e eu queria que você pensasse nisso. O propósito de Deus para a tua vida é muito mais do que simplesmente ir para uma outra nação, ter uma condição de vida, de segurança, algumas coisas que eu sei que a gente acaba buscando, querendo buscar para a nossa casa, para a nossa família, né? Eu queria que você entendesse que isso pode ser uma das coisas, mas Deus tem um propósito que vai além disso para a tua vida, né? Deus, Ele usa às vezes das mais diferentes formas de se mover
para que o propósito dele possa se cumprir nas nossas vidas. Recentemente, um irmão da nossa igreja, ele mudou-se para a Austrália. Ele está morando em Perth, uma cidade a leste da Austrália. E eu falei para ele uma coisa, eu falei: cara, você não está indo para a Austrália simplesmente para estudar. Ele foi com a família toda, ele vai fazer uma pós-graduação lá, e os planos dele é de estabelecer residência ali. Ele vai fazer a pós-graduação e o interesse dele é ficar ali naquele local depois. E eu falei para ele: cara, você não está indo lá simplesmente para fazer essa pós-graduação. Você não está indo lá simplesmente para se estabelecer naquela nação. Eu falei: Deus tem muito mais para fazer com a tua vida do que simplesmente isso. Amém. E aí nós começamos a ministrar e colocar sonhos no coração dele. E foi muito interessante. Ele foi, acho que em janeiro desse ano, foi isso, né, amor? Ele foi, e eu falei assim: olha, eu queria que você, quando chegasse na Austrália, começasse uma célula na tua casa, né? Vocês têm célula aqui, né, na igreja? Eu falei: eu queria que você começasse uma célula. Ele era um ótimo líder de célula, ele é um jornalista, ele era um ótimo líder de célula ali na nossa igreja, alguém cuja célula foi multiplicando-se várias vezes. Ele era supervisor de células. E eu falei: eu queria que você fosse para lá entendendo que Deus tem um plano maior do que simplesmente você cursar ou mudar de nação. E ele foi, e ele fez assim como eu havia dito. Logo depois que ele mudou, ele, como toda a vida de alguém que começa num país diferente, né? E vocês sabem bem do que eu estou falando, né? As demandas são grandes. Ele tinha que trabalhar à noite, trabalhava em restaurante, fazia isso e tal. Mas ele separava um dia para fazer a célula na casa dele. Ele começou a convidar as pessoas para irem na célula dele. Resumindo a história um pouco, né? Ele está, como eu disse, há 10 meses lá, né? E semana passada a gente conversou. Ele: pastor, nós precisamos ver como é que nós vamos fazer, porque já tem 3 pessoas para serem batizadas aqui em Perth, né? Nós temos 3 batismos, temos apresentação de crianças e um casamento para fazer. E ele falou assim: pastor, precisa dar um jeito, ou o senhor vem aqui para a Austrália, ou a gente vê o que a gente vai fazer. E ele falou: tem mais uma coisa, eu estava fazendo na sala da minha casa a célula, mas não está cabendo mais. E assim que começar a esquentar um pouquinho lá, né? Porque lá eles estavam no inverno e agora está chegando o verão, então eles vão começar a fazer na garagem. Já comprou cadeiras a mais, tal. Então, em 10 meses lá, ele tem percebido que Deus tem um plano e um propósito para a vida deles. E Deus tem um plano e um propósito para a vida de vocês aqui também. Eu queria que você entendesse isso, né? E esse plano e esse propósito é muito mais do que simplesmente, né, ganhar dinheiro, trabalhar ou dar um melhor futuro para a nossa família. Deus tem mais. Vira para quem está ao teu lado e fala: Deus tem mais. Deus tem mais. É interessante porque quando a gente vê a história do povo de Israel, a história do povo de Israel foi a história de um povo nômade, né? Que saiu de uma região, foi para outra que Deus o levou. E quando Deus fala que vai levar aquele povo para a terra prometida, Ele não está simplesmente falando: olha, eu vou levar vocês simplesmente para vocês viverem uma boa vida em Canaã. Não, eles foram para Canaã para que os outros povos pudessem ver e conhecer o Deus que havia em Israel. Então, eu tenho certeza que vocês estão sendo usados por Deus para virem para essa nação, para mostrarem para outras pessoas que ainda não conhecem o Deus que vocês conhecem, e eles possam ver que há um Deus vivo que vai ser ministrado através da vida de vocês, da descendência de vocês, da vida dos filhos de vocês, e que vocês possam colocar isso no coração da tua descendência, né? Não só da tua vida, mas da tua descendência. Deus trouxe vocês para cá, permitiu que vocês estivessem aqui, porque Ele tem um propósito para a vida de vocês, aonde vocês estão, amém?
A nossa igreja no Brasil começou mais ou menos assim, foi uma história interessante. Quando nós fomos eu só preciso controlar aqui com o tempo. Quando nós fomos para o bairro onde nós vivemos, nós começamos ali um pastor, que foi o pastor que deu origem à igreja onde nós pastoreamos atualmente. Ele mudou-se para a zona norte de São Paulo, e quando ele chegou ali, ele começou a orar para Deus e falou: Senhor, por que o Senhor trouxe a gente para cá? Porque eu aluguei essa casa, foi uma boa oportunidade que apareceu, era uma casa boa, ampla, tal, mas o Senhor deve ter algum propósito para mim aqui. E quando ele chegou ali, ele começou a orar, e Deus foi mostrando para ele, do lado da casa dele tinha uma escola, e ele começou a conversar com a diretora da escola. Resumindo a história, nós começamos uma pequena célula ali na casa dele. Depois nós começamos a nos reunir no pátio da escola que havia do lado da casa dele, e a igreja começou a crescer, e está hoje lá do jeito que está. Hoje nós temos, só na sede, nós temos umas 2.000 pessoas, né? De um grupo que começou numa casa, fruto de uma pergunta: Senhor, por que o Senhor nos trouxe até aqui? Tem que ter um propósito maior do que simplesmente viver numa casa boa, que era o que ele estava vivendo ali. Então, Deus tem um propósito para a tua vida, e eu queria que você entendesse isso e pudesse a cada dia, quando você acordar, você fazer essa oração: Senhor, por que eu estou aqui hoje? O que eu vou sair para fazer hoje? O que o Senhor quer usar a minha vida hoje? Amém. Quer seja no trabalho onde eu estou, quer seja com as pessoas que eu conheço, Deus quer usar a tua vida. Amém? Amém. E eu quero trazer hoje uma palavra para vocês, que eu ministrei recentemente na minha igreja. Eu normalmente não prego esse tipo de palavra quando eu sou convidado para outras igrejas, porque é uma palavra que a gente ministra mais para as nossas ovelhas, né? Tem coisa assim que a gente só fala assim, às vezes quando é para dar um puxão de orelha, alguma coisa, a gente puxa a orelha dos nossos filhos, né? Do filho dos outros a gente não pode. Mas como eu comecei a me sentir em casa aqui, eu achei que eu podia dar uma puxadinha de orelha também na vida de vocês, né? Porque eu sempre sou assim. Quando eu vou numa igreja pela primeira vez, a gente só fala bem dos filhos, né? Mas quando é os nossos lá, a gente puxa a orelha, porque a gente sabe que eles precisam. Não é brincadeira, eu não vou puxar tanto a orelha não. Eu queria trazer uma palavra que eu tenho certeza que vai ser uma palavra para você refletir, para você sair daqui realmente refletindo na tua vida. E o título dessa mensagem, se você é daqueles que gosta de anotar, é Reorganizando a Sua Vida. E quando eu fiz isso, eu não trouxe o PowerPoint que eu tinha feito, mas eu fiz assim, entre parênteses, organizando. Por quê? Porque essa palavra ela tem dois públicos-alvo. Aqueles que precisam colocar ordem na sua vida, porque a sua vida nunca esteve em ordem, e você precisa dar um basta. A gente sempre precisa ter um dia, que é o dia da virada, né? Do turning point, né? Da gente poder virar a chave e falar assim: a partir de hoje eu quero botar ordem nesse negócio. Sempre fui desorganizado com isso, tá? Mas agora eu preciso organizar a minha vida. Ou então aquelas pessoas que por algum motivo um dia já foram organizadas, mas aconteceu alguma coisa ao longo da sua vida que desorganizou ela. Às vezes é um nascimento de um filho, né? O pessoal quando não tem filho é uma coisa, né? Tua vida é tudo certinho, as coisas tudo no lugar, tal, tua rotina. Aí nasce a criança, vira tudo de pernas pro ar, né? Muda a rotina, muda todas as coisas, e aí você precisa reorganizar a sua vida. Trazendo talvez até para o contexto de vocês, né? Quando vocês deixaram o Brasil e vieram para cá, vocês tiveram que reorganizar a vida de vocês. É uma outra cultura, é uma outra forma de trabalho, é toda uma dinâmica diferente que vocês tiveram que se reorganizar. Alguns talvez ainda estejam tentando aí se reorganizar e ainda não conseguiram colocar tudo no lugar. E eu quero falar um pouquinho sobre isso, né? Como a gente pode reorganizar ou organizar a nossa vida diante das demandas que a vida oferece.
Porque se tem uma coisa que a vida não vai dar trégua, né? Tem gente que fala assim, pastor, eu queria tanto que não tivesse tantas demandas na minha vida, tanto problema. Eu falei, irmão, nós vamos orar para você ir para a glória, né? Porque quando você for para a glória, vai acabar as demandas todas. Lá você vai ficar na bênção, só louvando, adorando o Senhor, falando santo, santo, santo. Mas enquanto você estiver aqui, você vai ter o quê? Jesus fala, no mundo tereis o quê? Aflições. É trabalho, é filho, é casamento, é coisa que a gente precisa ajustar, tal. No mundo nós vamos ter demandas, e essas demandas nunca vão cessar. A gente, quando criança, espera ansiosamente chegar na fase adulta. Quando você chega na fase adulta, você acha que quando você casar as coisas vão acalmar, só que as demandas só vão aumentando na nossa vida. Isso acaba gerando em cada um de nós estresse, cansaço, né? Ansiedade. Quando ministrei isso aqui, eu li alguns dados referentes ao Brasil, que eu nem vou ler muito aqui para vocês, porque como vocês já não estão no Brasil, mas o povo brasileiro é um dos povos, considerado o segundo povo com maior índice de ansiedade do mundo. Sabia? Brasileiro, né, é considerado um segundo povo mais ansioso do mundo. Ele fica ali preocupado, né, com isso, com aquilo. A gente fica preocupado com segurança, com dinheiro, com aquilo, tal. Isso acaba tomando uma proporção na nossa vida, e as pessoas entram nesse caminho da ansiedade, e a ansiedade acaba levando a um outro caminho, o caminho da depressão. Muitas vezes tem crescido assustadoramente, né, os casos de depressão. A gente vê por aí, né, eu tenho certeza que se eu perguntar aqui para vocês, no teu círculo de amizade, você deve conhecer umas 2, 3 pessoas que lutam contra esse problema da depressão. E ela é um problema que está ficando cada vez mais crônico na sociedade. Ele é ainda fomentado ainda mais pela mídia, pelas mídias sociais, né? Tem vários artigos aqui que mostram de como, por exemplo, as mídias sociais aumentam na vida do ser humano essa ansiedade, esse desconforto na sua vida. Por quê? Porque você entra lá no teu Facebook, no teu Instagram, e você começa a ver o teu vizinho, e de repente você começa a comparar a tua vida com a do teu vizinho. Mas por que o meu vizinho está tendo aquele sucesso que eu não estou tendo? E hoje em dia as mídias sociais expõem a vida de todo mundo, e a gente começa a se comparar, a nossa condição física, né? As mulheres entram lá e vê o perfil de uma modelo tal, e fala, puxa vida, mas eu queria ter o corpo igual dessa modelo. Mas Deus não te fez com a constituição física daquela modelo. Você tem as tuas particularidades, você tem a tua vida que é diferente daquela. E você as redes sociais fomentam muito com que você comece nesse estado, às vezes, de comparação. Isso, você começa a se comparar, você começa a estabelecer padrões, começa a estabelecer limites de padrões, e você não atinge aqueles padrões, né? Às vezes você vem para uma nação que nem os Estados Unidos, e você vê gente que está mais tempo, você fala, será que eu vou conseguir alcançar o que aquele alcançou, tal? E isso começa a gerar ansiedade, preocupação e desespero na vida da gente. E fruto disso, às vezes a gente não sabe lidar com tudo isso. E quando a gente não consegue lidar com todas essas coisas, muitas vezes nós nos sentimos sobrecarregados, como eu disse, e indo inclusive pessoas mergulhando em depressão, né? No Brasil nós temos agora, vocês acompanham, nos últimos anos, né? Começou acho que de uns 3, 4 anos para cá, em setembro, se falando sobre Setembro Amarelo, né? Que é um alerta para as pessoas contra o suicídio e a depressão, né? E quantas pessoas têm, às vezes, mergulhado na depressão, às vezes tirado a vida, achando que tirar a vida é a solução.
E nós sabemos, nós que somos cristãos, sabemos que tirar a vida não é a solução, né? Porque Deus nos deu e só Deus pode nos tirar. Mas é interessante porque a gente vê até personagens bíblicos, homens, grandes homens de Deus, por exemplo, não desejando suicídio, mas orando para Deus. O cara chegou num grau de estresse, de cansaço, que ele chega para Deus e fala: Deus, tira a minha vida, né? Por exemplo, em Números capítulo 11, Moisés, num desses momentos, né, tendo que conduzir todo aquele povo. Você imagina um cara tendo que conduzir todos aqueles milhares de pessoas saindo do deserto. Em Números capítulo 11, do versículo 14 ao 15, diz assim: Senhor, eu não posso levar todo esse povo sozinho. Essa responsabilidade é grande demais para mim. Se é assim que vais me tratar, mata-me agora mesmo. Se te agradas de mim, não me deixes ver a minha própria ruína. Moisés está pedindo para que o Senhor tire a sua própria vida. Ele falou: Deus, não está dando mais, eu não estou dando conta das demandas que estão ao meu redor. E eu sei que muitas vezes a gente pensa que, fala: meu Deus, se o Senhor me levasse ia ser um alívio, porque eu ia lá para a glória, ia ficar tudo bem lá, né? E isso é fruto desse posicionamento e dessa vida que a gente leva, que nos sobrecarrega. E a gente esquece muitas vezes das palavras de Jesus, que Jesus fala o quê? Vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Quando eu penso nesse versículo, Deus me fez... Outro dia eu estava ministrando sobre esse versículo, e na hora que eu estava ministrando, eu não estava nem no meu esboço, mas Deus me fez lembrar de situações que eu tinha quando criança, quando minhas filhas eram pequenas, né? Esqueci de falar, eu tenho duas filhas casadas, uma de 26, uma de 21 anos. Mas eu me lembro quando elas eram pequenas, e eu acho que todo mundo que é pai aqui talvez já tenha passado por isso. Você vai no mercado fazer compra, e você chega em casa cheio de sacolas ali, e você pega as sacolas e vai levar para dentro, e normalmente criança gosta de ajudar, não é? É assim, não é? Ela: pai, deixa eu levar, né? Deixa eu levar. Depois que fica adolescente, fica sem vergonha, né? Aí você tem que pedir para ele te ajudar, né? Mas quando ele é pequeno, ele se oferece para ajudar. E eu me lembro que minha filha ia lá, pegava a sacola, e às vezes ela pegava uma sacola que estava pesada, tinha lá lata de óleo, saco de arroz e tal, e ela pegava e tentava, né, carregar aquilo. E eu, como pai, fazia o quê? Filha, espera um pouquinho, deixa aqui, deixa que o papai leva esse, e olha, toma essa sacola aqui, leva essa sacola. E a gente dava uma sacola para ela, né, de um rolinho de papel higiênico, coisinha leve lá, e ela pegava toda feliz, porque ela estava ajudando o pai, e o pai pegou o fardo mais pesado. E quando eu lembrei dessa passagem, quando Jesus nos fala sobre isso, me veio muito essa imagem na frente. Às vezes a gente está carregando um fardo, a gente está carregando um peso que nós não deveríamos carregar. Tanto que o termo usado ali é: vinde a mim todos aqueles que estão sobrecarregados. O que é sobrecarregado? É estar carregando uma carga extra, uma carga para a qual você não foi dimensionado para ela, para a qual Deus não te fez para levar aquilo. E às vezes a gente começa a levar os problemas. Caiu aqui o negócio. Não, mas continua falando mesmo assim. Negócio como é que faz aqui? Liga aqui? Só conectar. Só conectar? Aqui do lado? 1, 2, 3, som. Tá gravando. Tá. Então, tá gravando, não tem nada a ver com agora. Mas deixa eu voltar lá. Então, toda vez que a gente está sobrecarregado, é porque a gente está levando o peso que não era para a gente levar. Às vezes você está levando os pesos teus daqui, está levando o peso da tua família lá no Brasil ainda, né? Eu sei que o pessoal às vezes tem essa, né? Como se não bastasse os pesos que você já tem que carregar aqui, às vezes você
Hoje em dia, com a facilidade de comunicação, você fica preocupado, levando peso lá da família, disso, daquilo. E você começa a carregar coisas que você não tem condição de carregar. E aí você se sobrecarrega. E o que Jesus nos ensina é, toda vez que você se sentir sobrecarregado, deixa Ele tomar aquilo que você não pode fazer e deixa na mão dele e descansa. Amém? Amém. Vira para quem está do teu lado e fala assim: descansa em Deus, descansa no Senhor. Aquilo que você pode fazer, faça-o. Aquilo que você não pode fazer, você descansa. E quando eu vejo a vida de Moisés, como eu disse, Moisés chega aí num ponto de estresse, e Moisés já tinha passado por outros momentos de estresse. E eu queria pegar uma das passagens de Moisés, quando Moisés passa por uma situação de estresse, e algumas atitudes que ele teve que tomar na vida dele para reorganizar a vida dele, que talvez possam ser grandes ensinamentos para nós aqui. Eu sei que quando eu preguei essa mensagem lá na minha igreja, muitas pessoas vieram me procurar durante a semana e falaram: pastor, eu tô colocando em prática aquilo que o senhor falou e estou botando ordem nas coisas lá em casa. Porque é o seguinte, irmãos, ninguém vai pôr ordem nas coisas que só você pode colocar ordem, né? Assim como tem coisas que só Deus pode resolver, tem coisas que cabe a quem resolver? A mim e a você. Eu comento que outro dia eu abri o criado mudo lá do meu quarto e estava uma bagunça. Gente, sabe aquele negócio que você vai socando coisa no criado mudo, na gaveta do criado mudo? Acho que só eu faço isso, né? Vai jogando. Quando eu abri o criado mudo, gente, eu fui procurar um negócio lá, parecia uma loucura. Parecia bolsa de mulher, né? Já viu o homem procurando coisa de bolsa de mulher? Você procura, não acha nada lá dentro, né? E aí eu parei e falei: não, eu preciso organizar, né, amor? Eu organizei agora, você nem viu, né? Mas eu pus ordem lá, tirei, joguei fora o que não precisava, tá, pus tudo certinho, tal. Por quê? Quem tem que arrumar sou eu, é a minha gaveta. Quem tem que arrumar a sua vida é você. Não espere que outros vão arrumar aquilo que cabe a você arrumar. Então, essa palavra é uma palavra para a gente refletir um pouquinho, à luz daquilo que a palavra de Deus nos ensina. E eu queria que você fosse comigo lá para Êxodo, capítulo 18. E a gente vai ficar só nesse texto, então você pode abrir a tua Bíblia, ficar ali e nós vamos pensar: que horas que acaba o culto? Que horas que acaba a palavra? Normalmente, meia-noite? Olha, cara, que eu vou acreditar, hein? Êxodo capítulo 18, tá? Eu vou ler ele daqui a pouco. Eu só vou te dar o contexto desse texto primeiro, para você poder entender. O povo de Israel, você sabe, o povo judeu, né? O povo hebreu havia ficado escravo no Egito durante muito tempo. E Deus atendeu o clamor daquele povo e chamou Moisés para que Moisés conduzisse esse povo e retirou eles do Egito para uma terra que Deus ia levá-los, a terra prometida, a Canaã. E antes deles chegarem em Canaã, eles passaram pela cabeça dura que eles tinham, né? Porque conosco é assim: quando você não entende muito aquilo que Deus quer fazer, você fica patinando até você aprender, né? E aí Deus te promove, né? Eu falo que é que nem quando você está na escola, né? Você está na escola e aí você vai fazer a prova e você não consegue passar na prova, você repete de ano. Aí você tem que fazer o ano de novo, Tem gente que às vezes está repetindo 4, 5, 6 vezes a mesma coisa, porque ainda não aprendeu aquilo que Deus quer falar no seu coração. E o povo de Israel ficou ali no deserto. Mas esse não é o alvo. Eu queria só situar você aonde esse texto de Êxodo 18 está colocado. O texto de Êxodo 18 é quando, depois que eles saem do Egito, vão para o deserto, e chega um momento ali que
Moisés era o conselheiro de toda aquela nação. Todo mundo que tinha um problema, que precisava de alguma coisa, que precisava de uma direção, de um conselho, de um julgamento, ia atrás de Moisés. E Moisés era um cara assim, que nem o pastor Gil, assim, quer ajudar o problema de todo mundo, quer sentar e conversar e resolver o problema de todo mundo, né? E ele estava ali. E aí de repente, só que pastor Gil tem aqui a congregação para pastorear. Moisés tinha milhares de pessoas, imagina a demanda, né? Eu sei que o pastor Gil às vezes fica já meio cansado, não dá conta. Você imagina Moisés tentando fazer tudo isso. E aí, o que Moisés faz? De repente chega um sogro de Moisés. Sogro é uma bênção, viu? Eu sou sogro, então sogro é uma bênção. Escuta aquilo que o sogro fala, né? Ele chega, Jetro chega, o sogro de Moisés chega para ele e fala: cara, do jeito que tá as coisas, você não vai dar conta, você vai se arrebentar tudo, cara. Você está trabalhando aí de domingo a domingo, então a fila, olha a fila que está aí de gente para conversar, você nem dá conta de atender ele, você está se arrebentando, e você precisa pôr ordem na tua vida. Basicamente foi isso. Estou transliterando aqui para a minha versão aquilo que está escrito em Êxodo 18. E ele começa então ali um processo de falar para Moisés alguns passos que Moisés devia dar para pôr ordem na sua vida. E eu tenho certeza que tem algumas coisas aqui que podem ser úteis para a minha vida, para a tua vida, assim como foram para a minha vida. Então vamos para o texto e vamos tentar extrair alguns ensinos que a gente pode tirar desse texto para ajudar a nossa vida. Primeira dica que eu queria dar para você pôr ordem na tua vida é a seguinte: tenha pessoas maduras e experientes para te falar aquilo que você não consegue enxergar. Tenha pessoas maduras e experientes para falar para você, para mostrar para você aquilo que você não está conseguindo enxergar. E aí eu queria que a gente refletisse aqui no versículo 13 e 14. Diz assim: no dia seguinte Moisés assentou-se para julgar as questões do povo, e este permaneceu em pé diante dele desde a manhã até o cair da tarde. Quando seu sogro viu tudo o que ele estava fazendo pelo povo, ele disse: o que você está fazendo? Por que você se assenta para julgar? E todo este povo o espera em pé desde a manhã até o cair da tarde. Olha que interessante. O texto diz que Jetro viu. Jetro estava de fora e ele olhou uma fila de pessoas, olhou Moisés esgotado, e ele viu uma coisa que Moisés não estava vendo. E isso é muito importante na nossa vida também, gente. Assim como Moisés estava fazendo a obra de Deus, ele estava até achando que ele estava fazendo as coisas certas. E às vezes a gente está com boas intenções, mas a gente não está enxergando coisas que pessoas que estão do nosso lado estão enxergando sobre nós. Então aqui vai o primeiro conselho que eu queria te dar, extraído desse texto, que serve para a minha vida, que eu tenho usado na minha vida, né? Procure pessoas maduras, pessoas experientes, pessoas que possam te ajudar a enxergar aquilo que precisa ser organizado na tua vida. Talvez o que precisa ter ordem na tua vida é a tua vida financeira, e você às vezes não dá conta, e não tem problema nenhum alguém de fora chegar e te ajudar. Eu tinha um jovem na nossa igreja, que quando ele se casou, ele era todo enrolado financeiramente. E aí uma vez eu soube que ele tinha pegado um dinheiro emprestado de uma pessoa da igreja, não tinha pago. Eu chamei ele e falei assim: amado, o que está acontecendo com você? Ele falou: pastor, eu não sei. E aí a gente sentou com ele, né? E um irmão da igreja, que era gerente de banco, ajudou ele a fazer planilha, a fazer um orçamento financeiro. Resumindo a história, na época ele tinha uns 25 anos, hoje já deve ter uns 38 mais ou menos. Hoje ele é administrador financeiro de uma empresa.
Ele tem tanto a vida dele em ordem na parte financeira, quanto ele ajuda a colocar ordem nas finanças de uma outra empresa. Então, e tudo começou pela humildade dele, de aprender, de ouvir alguém de fora e poder ensiná-lo o que fazer. Jétro viu Moisés e falou exatamente isso. Ele viu coisas que ele não estava vendo. Às vezes, marido, tua esposa está vendo coisas que você não está vendo. Esposas, às vezes teu marido está vendo uma coisa que você não está conseguindo enxergar. Por isso que é tão importante que a gente seja dois, para que a gente possa ouvir, né? Estou lembrando da minha esposa, que a gente veio para cá, para os Estados Unidos, e quase que a gente não consegue vir aqui, porque eu não ouvi algo que ela tinha me falado, né? Mas não vou entrar em detalhe, porque a história é longa aqui, eu vou me alentar. Mas a gente precisa aprender, amados, a ouvir a voz do pastor, ouvir a voz do líder, ouvir a voz de alguém da nossa família que está vendo, falar: olha, do jeito que você está fazendo isso não está bom, você precisa mudar nisso, você precisa mudar naquilo. Foi isso que Jétro fez com Moisés. Não está legal, a tua intenção até é boa, mas o jeito que você está fazendo não está certo. E olha, e note o que eu falei, não é conselho de qualquer um, porque às vezes a gente quer buscar conselho de pessoas que pensam igual a gente, né? A gente quer conselhos de alguém que vai falar aquilo que a gente quer ouvir. Já viu? Gente que é assim, ele sabe que o cara vai falar exatamente o que ele quer ouvir. Não, busque conselhos de pessoas, busque ajuda de pessoas que vão te falar, às vezes, aquilo que você não gosta de ouvir. Aquilo que fala: olha, o que você está fazendo está errado. Você precisa, corrigir isso, você precisa pôr ordem nisso, naquilo, na tua vida. Né? Então, isso é algo muito importante. Às vezes, esse olhar externo pode ser até ajuda de um profissional. Pode ser ajuda, sei lá, de um psicólogo, pode ser ajuda de um terapeuta, de um coach, alguém que possa te ajudar a olhar uma perspectiva que você não está conseguindo enxergar. E é muito bom, amados, viver no corpo de Cristo. Eu amo a igreja do Senhor, eu sempre digo isso em todo lugar que eu vou, porque a igreja, nós somos uma família, e aqui na família de Deus tem um monte de gente madura, que pode ser instrumento para ajudar a tua vida naquilo. Olha, eu tenho 30 anos de casado, gente. Eu tive momentos de ter pastores, pessoas de fora que ajudaram a nos dar direção com relação ao nosso casamento, com relação à educação dos nossos filhos. Como é bom a gente poder saber que temos pessoas do nosso lado, idôneas, cheias do Espírito Santo, que podem nos ajudar, gente. A igreja do Senhor é linda por causa disso, né? Então, eu queria deixar para você essa primeira lição: tenha pessoas experientes, busque ajuda dessas pessoas, né? O grande problema de muitas pessoas é a dificuldade de escutar outros. O cara é cabeça dura, mulher cabeça dura, e não ouve ninguém. E é muito importante. Nem a Trindade, gente, andava sozinha. Deus nos deu um modelo de relacionamento: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Jesus falava que ele não fazia aquilo que ele veio para fazer, aquilo que o Pai o direcionava para fazer. Jesus escutava a voz do Pai. Então, a própria Trindade nos mostra o exemplo que nós temos que ter. Maridos, ouçam suas esposas; esposas, ouçam seus maridos; filhos, ouçam seus pais; ouçam seus líderes; ouçam pessoas que estão vendo às vezes coisas que você não está conseguindo enxergar. Mas tem um segundo aspecto nesse texto que eu queria chamar a atenção. Versículo 15 diz assim: Moisés me respondeu: o povo me procura para que eu consulte a Deus. Toda vez que alguém tem uma questão que me é trazida, eu decido entre as partes e ensino a eles o decreto de Deus. Em outras palavras, Moisés está falando assim: olha, eu estou fazendo o que eu tenho que fazer, eu sou líder desse povo, eu tenho que fazer isso.
E aqui talvez tenha o segundo ensino que eu queria que você, se você está anotando, anota aí. Considere o fato de o seu cansaço ser fruto da má gestão da tua vida. O que Moisés estava fazendo, ele estava fazendo a coisa certa da forma errada. Às vezes a gente está fazendo coisas certas da forma errada. Ai, pastor, eu estou esgotado, tal. Puxa vida, eu estou trabalhando tanto, tal. Eu preciso sustentar minha casa, minha família. Ok, você precisa mesmo. Você é provedor, você precisa. Mas às vezes nós estamos fazendo a coisa certa da forma errada. E era o que estava acontecendo. Moisés não estava cansado por estar cumprindo a missão. Ele estava cansado porque ele estava cumprindo a missão de uma forma errada. Ele não estava fazendo uma boa gestão da vida dele. A gestão de vida, gente, as empresas têm pessoas que são que fazem somente isso, pensar na gestão da empresa. Mas não é só a empresa que precisa de gestão, a nossa vida precisa de gestão. Porque as coisas vão sendo agregadas na nossa vida. Eu costumo ministrar um curso lá no nosso seminário que a gente tem, que eu chamo de planejamento de vida. E eu digo para os jovens, a maioria deles são jovens, e eu falo assim, olha, a tua vida, a tendência daqui para frente vai ser sempre aumentar as responsabilidades sobre a tua vida. Hoje você tem responsabilidade só como jovem, como filho, mas depois você vai conhecer uma pessoa, você vai ter responsabilidade como marido, como esposa, depois vão nascer os filhos, você vai ter responsabilidade sobre os teus filhos, os teus pais vão envelhecer, você vai ter responsabilidade sobre ajudar os teus pais. Eu falei, daqui para frente as coisas só vão aumentar. E o que você precisa fazer? O dia vai continuar tendo o quê? 24 horas, né? Porque as coisas não vão aumentando e vai aumentando o nosso tempo, né? O tempo é o mesmo. O que você vai precisar fazer? Você vai precisar fazer uma gestão, uma boa gestão do teu tempo e uma boa gestão da sua vida, né? Então, as demandas sempre existirão, né? Sempre vão estar vindo uma atrás da outra e nós precisamos cuidar para aprender a organizar a nossa vida, organizar o nosso tempo, porque se você não fizer isso, sabe o que acontece? Você vai ser totalmente consumido e você vai ficar esgotado e não vai conseguir fazer a coisa bem feita do jeito que você devia fazer. Eu nunca me esqueço, eu sou engenheiro civil de formação, trabalhei muito tempo na construção como engenheiro. Depois, quando a igreja cresceu muito, não deu mais para compatibilizar as duas coisas, e eu tive que sair da engenharia e me dedicar exclusivamente ao ministério. E eu me lembro que eu encontrei naquela época um pastor, e ele falou uma coisa para mim, ele falou, Fernando, você acha que porque agora você vai ficar tempo integral na igreja, vai sobrar tempo para você, né? Porque se antes eu dividia uma parte do meu tempo para a igreja, uma parte para a empresa, que eu trabalhava, e agora eu vou dedicar tudo para a igreja, vai sobrar tempo. Ele falou, você se engana. Ele falou assim, quando você menos esperar, você vai estar sendo totalmente absorvido pela demanda da igreja, e você não vai ter mais tempo para mais nada. E aí ele me falou uma frase que eu achei muito interessante. Ele falou assim, você aprenda uma coisa que eu vou te falar, você tem que estar disponível, você tem que ser acessível sem estar disponível. E o que ele queria dizer com isso? Que eu, como pastor, eu tinha que ser acessível. As pessoas precisam falar comigo. Ok, você tem um pastor aqui que eu quero escutar você. Só que eu não vou escutar você no tempo que você precisa escutar. Eu tenho uma agenda, uma programação. Eu tenho um tempo que eu vou dar para minha família. Eu tenho um tempo que eu vou dar para você. Eu preciso organizar minha vida. E é interessante que eu não dei muito ouvido a isso no primeiro momento do meu ministério. E ele começou a acontecer exatamente aquilo que ele tinha falado. E quando eu menos vi, quando eu menos percebi, eu estava sendo totalmente absorvido por todas as demandas ao meu redor. E aí foi quando eu tive que parar e separar, como eu disse ontem aqui, de separar o nosso tempo, meu e da minha esposa, para a gente sair juntos uma vez por semana, ter um tempo só nosso, ter o tempo com as minhas filhas, ter o tempo com a igreja, com as necessidades das pessoas, né? E aí Deus começou a colocar
ordem na minha vida. Mas isso é a gente que precisa definir. Você define a tua agenda. E se a gente não percebe isso, gente, a gente começa a fazer uma má gestão da nossa vida e fica cansado. Deus nos deu uma coisa chamado o dia do descanso, né? Eu comentava com o pastor Gil ainda ontem, né? Tem uma coisa que me chama a atenção aqui no Brasil, nos Estados Unidos. Sempre que eu venho, uma vez por ano eu venho para cá, e tem algumas coisas que me chamam a atenção aqui. Tem algumas empresas, por exemplo, acho que vocês conhecem, tem uma aqui perto, inclusive uma Hobby Lobby, né? Hobby Lobby não abre de domingo. E eu não sei quantos já viram lá a plaquinha que tem lá na Hobby Lobby, lá na porta de entrada, né? Acreditamos que domingo é o dia da família e o dia de se dedicar ao Senhor. Por isso, todos os funcionários, nós não abrimos a loja. Pronto. Eles entenderam que no domingo é o dia dos funcionários descansarem, dos donos descansarem, de todo mundo descansar. E é o dia de se dedicar ao Senhor. Amém. Você vai para Nova York, não sei quantos conhecem, lá tem uma rede muito grande, acho que aqui na Flórida não tem, que chama Century 21. É uma rede de departamentos, uma loja de departamentos parecida com a Macy's, muito grande em Nova York, e os donos são judeus, e eles entendem o princípio do descanso. E sabe o que eles fazem? Todas as lojas da 20th Century One não abrem de sábado. E sábado, quem conhece Nova York sabe que sábado é o fervo em Nova York. Seria o dia que a loja mais venderia, seria no sábado. E eles simplesmente fecham a loja no sábado. Sabe por que isso, gente? Porque eles têm uma confiança de que Deus, nos outros 6 dias, vai suprir aquele um dia que eles vão ficar sem faturamento. Sabe o que é isso? É confiar mais em Deus do que na força do seu braço. É colocar-se debaixo de um princípio de Deus. Porque quando a gente pratica o descanso, a gente está praticando porque a gente está falando: Senhor, eu sei que o Senhor vai cuidar de todas as coisas. O povo de Israel fazia isso, eles plantavam 6 anos e ficavam 1 ano inteiro sem plantar. Mas o que a gente vai comer se a gente não plantar? Deixa 1 ano lá quieta a terra vai descansar, vocês vão descansar e eu vou suprir a vida de vocês. Vocês estão me entendendo, irmãos? É aplicar a palavra de Deus na nossa vida. E às vezes o nosso cansaço, o nosso estresse é fruto do mau gerenciamento da nossa própria vida. E quando a gente não entende isso, sabe o que acontece? Aí vem o terceiro tópico que eu queria falar para vocês. Reconheça que a má gestão da tua vida traz prejuízo para todos aqueles que estão ao teu redor. Quando você faz uma má gestão da tua vida, não é só a tua vida que é afetada. Se fosse só a tua vida, você não fazia. O cara geriu mal a vida dele, agora é ele que guarda as consequências. Não! O problema é que quando alguém faz uma má gestão da sua vida, todo mundo que está ao redor sofre com aquilo. O casamento sofre, os filhos sofrem, né? A igreja sofre, né? Eu brinco lá que tem gente que às vezes chega lá na igreja e fala assim: ai pastor, eu preciso entregar minha célula, não estou dando mais conta da célula, porque eu estou muito atarefado e tal. Não é a célula que é o problema. Não é a célula que está roubando o tempo dele. O que está roubando o tempo dele é a má gestão da vida dele. E aí ele transfere isso para a igreja. Olha o que diz o texto no versículo 17. Respondeu o sogro de Moisés: o que você está fazendo não é bom. Você e o seu povo vão ficar esgotados, pois essa tarefa é pesada demais. Você não pode executá-la sozinho. Mas note que ele está falando: você e o teu povo, você e a tua casa, você e a tua família. Quando você... Eu não vou nem pedir para você falar amém, né? Porque eu sei que aqui não acontece isso, mas lá em São Paulo acontece, né? O cara chega de casa tão estressado, né?
cansado do trabalho, os problemas e tal, e ele entra em casa assim, a esposa já fala para as crianças: olha teu pai hoje está nervoso, vai lá, né? Eu sei que aqui não acontece isso, né? Mas sai da frente dele, né? Por quê? Porque o cara traz para dentro de casa todo o nervosismo, toda a ansiedade, todo o estresse que ele veio de lá e traz para ele. E sabe quem que sofre? Sofre todo mundo. Sofre os filhos, sofre... Ou vice-versa, né? Chega em casa, a esposa já está assim pelas tampas, porque ficou o dia inteiro com as crianças e que não sei o que. E aí o marido chega e ela já solta um caminhão em cima dele, né? Eu sei que quando eu falei isso lá em São Paulo, o pessoal falava: fala Deus, fala Jeová, né? Era um tal de mulher cutucando o marido, marido cutucando a mulher, né? E por quê? Porque quando a gente não organiza bem a nossa vida, gente, todo mundo sofre ao lado. Quando você não tem organização financeira, sabe quem que sofre? Todo mundo, a família toda sofre, por causa da tua desorganização, quer seja de tempo, de trabalho, de tudo. E aí os filhos falam assim: puxa, quando é que a gente vai, pai? Sair um pouquinho, tá? Ah, sair nada, será? E a gente não tem dinheiro, tem isso, e todo mundo começa a sofrer. O que Moisés está falando, ele falou: meu, esse povo está fazendo essa fila aí, está esgotado, e você está esgotado, estão os dois esgotados. Aí fica a família toda estressada, aí a igreja fica estressada, né? Aí o pastor Gil pede uma coisa, o cara fala: não, pastor, não dá, porque isso, porque aquilo. Esse estresse vai contaminando todos os relacionamentos ao teu redor. Então, amados, reconheça que a má gestão da tua vida traz prejuízo para todos aqueles que estão ao teu redor. O estresse contamina a tua casa. Quarto ensino que eu queria tirar desse texto: concentre-se naquilo que só você pode fazer. Faça a tua parte, concentre-se naquilo, tenha foco na sua vida. Olha o que diz assim no versículo 19: agora ouça-me, eu lhe darei um conselho, é Jetro dizendo, e que Deus esteja com você. Seja você o representante do povo diante de Deus, e leve a Deus as suas questões. Oriente-os quanto aos decretos e leis, mostrando-lhes como devem viver e o que devem fazer. Ou seja, Jetro está falando: concentre-se naquilo que realmente você precisa fazer, tá? E não tenta resolver as coisas de todo mundo, que você não vai dar conta. Resolva-se naquilo que Deus colocou nas tuas mãos, que você precisa. Cuidado com as distrações. Às vezes a gente perde o foco, né, daquilo que Deus quer fazer, do que Deus quer fazer na nossa vida, e a gente acaba perdendo o foco como marido, como esposo, como ministro, como tantas coisas, e a gente acaba se perdendo, e a gente acaba não fazendo nenhuma coisa nem outra bem feito. Limpe a sua vida de tudo aquilo que não vai acrescentar. Tem coisas que talvez você precise diminuir o tempo de televisão, diminuir o tempo daquilo, de aquilo outro, tal, para você se focar, para que a tua vida seja uma vida onde não haja estresse, mas que a paz do Senhor, a paz que excede todo entendimento, possa reinar na sua vida. Lá em Hebreus capítulo 12 diz assim: livremo-nos de tudo aquilo que nos atrapalha. Livre-se de tudo que te atrapalha, daquilo que rouba teu tempo, daquilo que rouba a tua energia. Mantenha o foco. Ele diz: mantenho meus olhos fixos em Jesus Cristo, o autor e o consumador da minha fé. Deixa eu correr um pouquinho aqui. Quinto ponto que eu queria extrair desse texto: reorganize a sua vida a partir de critérios claros e consistentes. Olha o que ele diz no versículo 21. Ele diz assim: escolha dentre o povo homens capazes, tementes a Deus, dignos de confiança, inimigos do ganho desonesto. Estabeleça-os como chefes de 1000, de 100, de 50 e de 10. O que Jetro está falando? Olha,
Organiza a tua vida, mas organiza ela sobre critérios bem estabelecidos. Monta uma agenda na tua vida, na tua casa, na tua família, no teu trabalho. Qual é a coisa mais importante da tua vida? É Deus. Então pede para Deus dirigir a tua agenda. Qual é a segunda coisa mais importante para a tua vida? É a tua família. Deixa a tua família dirigir esse segundo nível da tua agenda. E às vezes o que a gente faz? A gente faz a agenda e depois a gente pede para Deus tentar organizar ela. A gente faz o caminho ao contrário. A gente precisa, o que Jétro estava falando, ele falou assim, não é simplesmente dividir de qualquer jeito. Você vai achar pessoas íntegras, competentes, honestas. Sabe uma lição que a gente pode tirar daqui? É que, às vezes, quando a gente está sob pressão, a gente toma decisões erradas. E eu queria tirar um subconselho desse ponto. Nunca tome atitudes quando você está cansado e esgotado. Nunca tome decisões, ou melhor, decisões drásticas, importantes, quando você está cansado e esgotado. Deixa eu te dar um exemplo. Eu, como pastor, já ouvi várias vezes o seguinte discurso: pastor, eu não aguento mais o meu marido, eu estou cansado dele, ele aprontou, ele fez isso, eu estou esgotado, eu estou cansado, eu quero me separar. Quando a gente está cansado e esgotado, não é o momento da gente tomar decisões importantes. Você tem que parar, respirar, orar, ir para a presença do Senhor e tomar decisões, sabe como? Com inteligência e não no fruto das nossas emoções. Porque quando a gente toma decisões fruto da nossa emoção, do nosso cansaço, a probabilidade de a gente tomar decisões erradas é grande. Porque a Bíblia diz o quê? Que o nosso coração, ele é o quê? É enganoso. Vira para quem está do teu lado e fala: o teu coração, o nosso coração é enganoso. Então, tem gente que toma decisões eu estou falando familiares, mas pode passar no campo profissional, quando você está totalmente esgotado e cansado, e aí normalmente você faz besteira. Então, o que Jétro está dizendo para Moisés, falou: Moisés, esfria a cabeça, pensa nas pessoas que você quer colocar ali na frente de cada um desses grupos e faz isso de forma correta. Quando eu ministrei isso lá em São Paulo, eu falei assim: sabe aquele cara que de repente chega no trabalho e o cara está tão cansado do chefe dele, do patrão dele, do cara que emprega ele e tal, e ele chega um dia e fala: sabe de uma coisa? Eu cansei. E aí ele solta umas poucas e boas lá pro chefe dele. Teve um cara lá na nossa igreja que fez isso. O que aconteceu? Foi despedido. Sabe quantos anos ele ficou desempregado? 4 anos, sem arrumar emprego de novo. Por quê? Porque deu um acesso. Ele falou: não aguento mais. E no meio fez uma besteira. E aí eu ministrei isso no culto. Quando terminou o culto, era o culto da manhã, passou uma irmã, ela falou: pastor, eu fiz exatamente isso essa semana, pastor. Eu não aguentava mais meu chefe, eu falei um monte para ele. Graças a Deus ele me mandou embora. Mas a gente faz isso. Solta os chinelos aí no pessoal dentro de casa, né? Penúltimo ponto que eu queria extrair desse texto: todos ganham quando você se torna uma pessoa melhor. Todos ganham quando você se torna uma pessoa melhor. Olha o que diz o versículo 23: se você assim o fizer, e se assim Deus ordenar, você será capaz de suportar as dificuldades. Olha que interessante. Se você fizer isso, se você conseguir ordenar a tua vida, você será capaz de suportar as dificuldades. E todo este povo voltará para casa o quê? Satisfeito. Teu filho vai chegar e falar: mãe, o que aconteceu com o pai?
pai não chega mais em casa estressado agora, ele entra em casa louvando a Deus, né? Dando beijo na gente, né? Ou vice-versa, né? O filho chega e fala para o pai: pai, o que aconteceu? A mãe nem sai correndo com o chinelo atrás da gente durante o dia. Quando você se torna uma pessoa melhor e organizada, as pessoas vão ser abençoadas ao teu redor. Assim como a nossa desorganização causa impacto negativo, a nossa organização torna impacto positivo. Eu queria que você refletisse nisso que eu acabei de ministrar. Como é que está a tua vida? Será que tem áreas da tua vida que você precisa pôr em ordem? Assim como Moisés tinha, para que você possa viver uma vida melhor e para que as pessoas que estão ao teu redor também possam ser beneficiadas. Se pudesse vir algum músico aqui, só para ministrar. Eu queria que você fechasse os teus olhos e pensasse um pouquinho. Eu queria que o Espírito Santo de Deus ministrasse na tua vida um pouco. Quais são as áreas da tua vida que precisam ser organizadas? É o teu tempo familiar, é o teu tempo com teu cônjuge, é o teu tempo com os teus filhos. Você precisa organizar a tua agenda de trabalho. O que você precisa fazer? Você precisa aprender a descansar em Deus e colocar nas mãos de Deus aquilo que você tenta levar só na força do teu braço. Como está a tua vida? Sobrecarregada? Jesus fala: vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. O que você pode fazer na tua vida para reorganizar? Eu queria que você saísse daqui hoje com um desafio no teu coração. Pastor, eu quero sair daqui e parar e pensar. Talvez você tenha que fazer isso individualmente, ou talvez você tenha que fazer isso em família. Como que a gente pode organizar para as coisas fluírem melhor, para eu poder servir na casa de Deus com mais tempo, com mais excelência, para que a minha família possa desfrutar da plenitude daquilo que nós temos como família? Talvez para reorganizar a nossa vida externamente, a gente precisa primeiro nos organizar internamente, aquietando nossa alma, indo para a presença de Deus. Às vezes a gente, como eu disse, a gente faz a nossa agenda e depois pede para Deus abençoar ela, sendo que a gente devia chegar e orar e falar: Senhor, será que eu devo fazer isso? Será que eu devo ocupar meu tempo? Será que eu devo aceitar aquele outro serviço que vai roubar às vezes o meu tempo da minha família, da igreja? Será? Será que a gente não precisa gastar mais tempo de oração na presença do Senhor? E falar: Senhor, dirige os meus passos, Senhor. Será que quando a gente aprender a confiar mais em Deus e colocar mais nas mãos dEle, a gente não vai poder experimentar o alívio que só Ele tem para as nossas vidas? Porque às vezes a gente fala muito sobre a nossa fé, mas na hora de colocar a fé e a confiança nas mãos de Deus, a gente não faz isso. Deus tem o melhor para você. O nosso Deus, Ele é o Pai. Ele é o Pai que fala assim: filho, esse fardo aqui está muito pesado, essa sacola está muito pesada, deixa que eu leve. Não tenta arrastar essa sacola sozinha, não tenta arrastar esse fardo sozinho. Queria te convidar para você ficar em pé. Fecha os teus olhos. Se você está junto com o teu cônjuge do teu lado, pega na mão dele, dela. Queria que você, nesse momento, talvez
Talvez à medida que eu estou falando, o Espírito Santo já está te colocando algumas coisas na tua mente que você precisa organizar na tua vida. Mas nesse momento, eu queria que você aquietasse o teu coração só e deixasse o Espírito Santo ministrar, falar na tua vida. Senhor, começa uma obra, Senhor, de organização na minha vida, de dentro para fora, a partir do meu interior, a partir do meu coração. Deixa Jesus, deixa o Espírito Santo dirigir a tua vida e a tua agenda. Eu queria orar com vocês, eu ia até fazer um convite para virem à frente, mas eu queria que você continuasse onde você está mesmo, que você continuasse com os teus olhos fechados. Eu queria que você só levantasse a mão onde você está, se você sente que tem áreas da tua vida que você precisa organizar e pôr em ordem. Levanta a tua mão onde você está, com os olhos fechados mesmo. Isso. Senhor Deus, Tu estás vendo cada um desses braços levantados. Tu conheces por cada situação que eles estão passando. Tu conheces as limitações de cada um, mas Tu conheces também o valor de cada um. E eu te peço agora, Senhor, em nome de Jesus, vem Espírito Santo de Deus, em aquele que é capaz de nos ensinar todas as coisas, vem sobre a vida dessas pessoas e ensina, organiza, toca, Senhor, em nome de Jesus, para que cada um, Senhor, possa a partir de agora reorganizar a sua vida de acordo com a tua agenda, de acordo com o teu propósito. Pai, em nome de Jesus eu te peço, vem com a tua direção, vem com a tua graça, remove, Senhor, tudo aquilo que está pesado, que está pesando, que está sobrecarregando, tira, Senhor, em nome de Jesus, e no lugar, deixa o teu fardo, que é leve e que é suave, para que a gente possa encontrar descanso para as nossas almas. Pai, em nome de Jesus, renova cada um aqui, Senhor, em nome de Jesus, porque Deus tem um plano, Deus tem um propósito para a tua vida, assim como tinha para Moisés. E Moisés não iria conseguir cumprir o plano e o propósito se ele não tivesse organizado a sua vida. Pai, em nome de Jesus, Deus tem grandes coisas para fazer em você e através de você. Amém. Amém, Senhor. Eu queria que você nesse momento se abrisse para perguntar ao Senhor quais são as pessoas maduras que Ele vai estar colocando do teu lado para essa hora de reorganização da sua vida. Você que está sozinho de alguma forma, que tem aprendido apenas a andar sozinho, que não tem ainda se aberto para a grande revelação que há no corpo de Cristo, do compartilhar das nossas vidas uns com os outros. Peça ao Senhor pessoas agora para caminharem com você. Peça agora ao Senhor pessoas que vão te mostrar situações que você não está vendo. Peça ao Senhor um coração humilde, um coração quebrantado, um coração que é curado. Talvez você já tenha passado por tantas decepções ao abrir o teu coração e você está fechado. Mas há momentos, há situações, o Senhor nos coloca junto de pessoas que vão nos apontar. E nós oramos, Senhor, para que o Senhor prepare aqui, para que ninguém fique só, para que todos tenham companheiros fiéis, para que todos tenham homens e mulheres idôneos, que vão estar juntos não para apontarem o dedo, mas para buscarem juntos em sabedoria, juntos em oração, a direção, os próximos passos, Senhor. Nós oramos, Deus, por conexão nesta casa. Amém. Nós oramos por conectividade, Senhor. Nós oramos, Senhor, por elos sendo restaurados, Pai, para que a tua igreja, Senhor, realmente reconheça quem
nós sabemos que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja do Senhor. Oh Deus, dá a essa igreja o mesmo senso de destino, o mesmo senso de propósito, a revelação, Senhor, do momento, da hora, do tempo, da estação de cada um. Nós oramos, Senhor, por pés fortalecidos, por joelhos fortalecidos, por mãos cansadas sendo levantadas agora, por olhos, Senhor, oh Deus, sendo limpos, Pai, para olharem para o autor e consumador da sua fé. Oh Deus, nós oramos, Senhor, para que verdadeiramente o Teu Espírito venha aquecer tudo que está frio, tudo que está morno, tudo que está olhando para trás. Nós oramos, Espírito Santo de Deus, fortalece, revela-te, Senhor, aqueles que estão frios, aqueles que estão distantes, de volta para a Tua casa, Senhor, de volta para um propósito maior, Senhor, em nome de Jesus. Levanta o cansado, levanta o abatido, levanta aquele, Senhor, que acha que não tem mais nada a ser feito na Tua obra, Senhor. Oh, o Senhor tem destino, o Senhor tem propósito. Oh, o Senhor toma você pela Tua mão direita agora e te diz: não temas, ó pequenino de Jacó. Eu estou com você, eu estou com você. Eu quero convidar você neste momento a levantar suas mãos aos céus e receber do Senhor a sabedoria. Amém. Esteja em oração enquanto nós cantamos esse cântico, e peça para que o Senhor te encha de sabedoria.